é 2. Então, tu observa que a diferença do número de carrinhos é 2. Então, as soluções são essa aqui, ó, tá? 6 e 8. Nesse caso aqui que tem 48 carrinhos. Tu vai ver, o problema lá ele vai te dar 2.303 carrinhos, ver os divisores e ver dentre os pares de divisores, né? Quais deles tem a diferença de 2 carrinhos, certo? Bem mais fácil de resolver assim, né, Evandro? E com certeza um deles vai ser primo, tá? Um dos números vai ser primo. Daí é simples. Então daí vocês façam esse exercício. Daí, como um deles vai ser primo, tu vai conseguir dizer quantos carrinhos cada um tem, né? O de Henrique é um número primo e o outro, e o do Pablo não, tá? Exercício de número 8. Espera um pouquinho. É porque ele estava falando de produto, não sei por que eu li soma. Vamos ver o exercício de número 8, eu vou deixar indicado para vocês também. Alex, Vilma e Rosana são amigos e moram na mesma rua. Vou projetar aqui no quadro. Tá? Eles moram na mesma rua. Alex, Vilma e Rosana são amigos e moram na mesma rua. Leia as dicas, eu pensei que era Leia. Leia as dicas e descubra o número das casas dos 3 amigos. Multiplicando-se o número das casas de Alex, Vilma e Rosana, obtém-se 196. Tá? Se tu multiplicar o número das casas, então tu tem 3 casas multiplicadas. Ó. Esse vezes esse é igual a 196. Então, uma coisa com certeza, tá? Por 196, se tu decompor o 196, tu pode decompor em 3 fatores, tá? Um fator aqui e outro fator aqui. Todos eles são distintos. Não necessariamente esses números aqui, ó, são números primos, né? A não sei que ele me diga ali, tá? Mas decompondo, tu vai ter que decompor o 196 em 3 fatores. As casas de Alex e Rosana são identificadas por números primos. Então, aqui eu vou chamar de primo 1, aqui eu vou chamar de primo 2, tá? Então, eu tenho que pegar 2 primos do 196. E o número, Alex e Rosana são identificados por números primos. E o número da casa de Alex é maior que o da casa de Rosana. Então, digamos que aqui está a casa de Alex e aqui está a de Rosana, tá? Então, 2 números, vê a decomposição, 2 primos. Esse aqui, ó, o de Alex, o primo de Alex, do número da casa de Alex é maior do que o primo da casa de Rosana. Então, quando tu decompõe o número 196, tu tem que ver quem são os primos, tá? E tem que decompor em 3 fatores. Vamos fazer esse para vocês entenderem aqui o problema. São só uns desafios isso aqui. Vamos ver a decomposição. Aqui vale 196, dá para dividir pelo primo 2, né? 98, 100, 50, 96, 48, 98. 2. 98 dividido por 2, 49. Não dá mais por 2, nem por 3, nem por 5, dá por 7, 7, 7 e 1, tá? São 2 primos. Os primos de 192, de 196 é 2 e 7, ó. 2 e 7. Então, os únicos primos, só que o de Alex é o maior primo, é o 7, tá? O de Rosana é o menor primo, 2. 7 vezes 2.
Então eu usei aqui o número 7, eu utilizei o número 2, eu consigo verificar que esses dois fatores aqui, ó, esses 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7 dá o 196. Então é justamente 196 vai ser igual ao número da Rosana, 2 vezes o número de Alex, 7, tá? E vezes um terceiro número. O que sobrou? Eu usei o 2, eu usei o 7, sobrou só 2 vezes 7, que não precisa ser primo, que é 14. 2 vezes 7 vezes 14 dá o 196 e eu descubro que o número da casa da outra pessoa ali, ó, que eu não lembro o nome, é Vilma, é 14. Tá? Isso pela decomposição tu consegue verificar, certo? Esse aí eu fiz com vocês. Vamos ver o exercício de número 9, então. Conseguiram entender esse aqui do exercício 8? Sim ou não? Ei, tem alguém aí, ó. O Evandro, sim, muito bem. Muito bem. Mais alguém aí, ó. Maria tá aí? Me dá um oi, Maria. Entendeu aí o exercício 8, a resolução? Quinta-feira eu vou pedir para vocês trazerem um exercício 7 pronto. Tá, Maria entendeu. Davi, entendeu? Guilherme. Tá, tudo bem. Guilherme, me fala aí. O Davi também me fala. Marcele, por favor. Isabelle. Estão entendendo? Exercício de número 9. Tá certo, Evandro. Vou apagar aqui, tá? Aqui a decomposição vale para esse tipo de questão, né? Esse tipo de desafio, assim. Tá? Olha só o desafio aqui no exercício 9. Um grupo de amigos se reuniu para jogar baralho. O vencedor do jogo será aquele que chegar o mais próximo de 21 pontos. Para atingir esse objetivo, os jogadores devem retirar uma carta do monte colocado sobre a mesa. É o jogo 21, né? Tá? Eu acho que é. Em cada rodada e multiplicar os valores, ó. Para atingir esse objetivo, os jogadores devem tirar uma carta do monte colocado sobre a mesa em cada rodada e multiplicar os valores, provavelmente os que estão na mão dele, né? Cada jogador pode parar de retirar cartas do monte no momento que desejar. Nesse baralho há somente 16 cartas. As cartas são 2, 3, 5 e 7 de cada naipe. Sabe-se que Rui fez 24 pontos, Carol 20 pontos, Márcia 28 pontos e Duda 18 pontos. Quantas cartas cada jogador retirou do monte? Então tem só são 16 cartas, ao todo são 16 cartas, tá? As cartas 2, 3, 5 e 7 de cada naipe. Então, são de cada naipe, né? São 4 cartas com valor 2, 4 cartas. Isso que é o que são 4 naipes, tá? Então são 4 cartas. Opa. Sabe-se que Rui fez somente 16 cartas. 2, 3,
5 e 7 de cada naipe. Então são 4 cartas de 2, 4 cartas de 3, 4 cartas de 5, 4 cartas de 7, valendo 7, certo? Daí vai fechar as 16 cartas, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16 cartas. 4 valendo 2, 4 valendo 3, 4 valendo 5, 4 valendo 7. Elas estão, obviamente, embaralhadas, tá? Olha só, ele dá a pontuação de cada um deles, ó. Vou ver só a do Rui, 24 pontos. Como é que o Rui fez 24 pontos? Só para vocês observarem. Ele tirou uma carta valendo 2, tá? Ele tirou outra carta valendo 2. Outra carta valendo 2. Uma carta valendo 3, porque são só essas cartas que ele pode tirar. 2, 3, 5 e 7. Então, das 16 cartas, o Rui tirou 3 cartas valendo 2 e uma carta valendo 3. Se ele multiplicar essas cartas, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, vai dar os 24 pontos dele. Então, fazendo a decomposição em fatores primos, tu sabe que se Rui fez 24 pontos, tu sabe quantas cartas ele tirou, né? Ele tirou 3 cartas valendo 2 e uma carta valendo 3. Certo? Tá? Tu pode ver quais as cartas que Carol tirou. Ela tirou 20 pontos. A Márcia que tirou 28 pontos. Tu também pode ver quais as cartas ela tirou. E Duda, 18 pontos. Tu pode ver quantas cartas cada um tirou só usando esse método aqui, ó, que eu estou te falando. Então, o Rui, que fez 24 pontos, ele tirou 3 cartas valendo 2 e uma carta valendo 3. Ó. Fiz a decomposição só usando esses primos, 2, 3, 5 e 7. Tá? Quantas cartas cada jogador tirou do monte? Olha aqui, ó. O Rui, por exemplo, tirou 1, 2, 3, 4 cartas. O Rui tirou. Tá? É só ver quantos fatores tem aqui, ó. 3 de 2 e 1 fator de 3, ao todo 4 fatores. Ou conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4 cartas. Se tu fizer a decomposição do 20, tu vai ver quantas cartas corresponde, do 28, quantas cartas corresponde, do 18, quantas cartas corresponde. Tá? Então, tu, ali no item A, tu tem que dizer, Rui tirou 4 cartas. O que mais? Carol tirou tantas cartas, Márcia tirou tantas cartas, Duda tirou tantas cartas. Retirou um monte. Quem ganhou o jogo? Vamos ver a regra do jogo aqui, ó. Um grupo de amigos se reuniu para jogar baralho. O vencedor do jogo será aquele que chegar o mais próximo de 21 pontos. Bom, pelo enunciado ali, quem é que está mais próximo de 21 pontos? Carol, né? Carol está 1 a mais do que 21 pontos. A Duda tirou 18 pontos. Então tá. Ali já dá para responder. O item B a gente sabe que quem ganhou o jogo foi Carol. Ok? Bom. Então, quinta-feira traz esses exercícios aí. E agora a gente vai uma aplicação. A gente vai passar por uma aplicação da decomposição em fatores primos, que é o cálculo do máximo divisor comum. Feito. O máximo divisor comum, o nome já diz, né? É o maior número que é divisor
que é divisor comum de dois ou mais números, tá? Um divisor comum e é o maior divisor, é o maior que distribui, que tu pode distribuir, certo? Por exemplo, então, olhando o texto, a gente sabe calcular tranquilamente máximo divisor comum. Por exemplo, quem é um número que distribui 64 e 48 simultaneamente, né? Quem é o maior divisor comum entre 64 e 48? Bom, poderia verificar os divisores de 64 e verificar os divisores de 48 e ver quem são comuns e quem é o maior deles, ó. Então, 1 e 64, 2, 32, 3 não divide, 4 dá 16, né? Isso. 5 não, 6 não, 7 não, 8 dá o próprio 8, tá? Então, 1 divide o 64, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32 e o 64. Vamos ver o 48. 1 e 48, 2 e 24, 3, 16, 4, 12, 5 não, 6, dá 8, tá? O que é comum? O 1 sempre vai ser divisor comum. O 2 também é comum. O 4 é comum também para os dois, ó. O número 4 distribui tanto o 64 quanto o 48. O número 8 distribui o 64? Sim. E o número 8 também distribui o 48. O 16 distribui os dois? Sim, ó. 64 distribuído de 16 em 16 dá 4 grupos. E 48 distribuído de 16 em 16. Oi? Ah, que beleza! Um preto também. Muito obrigado. 48 distribuídos de 16 em 16 dá 3 grupinhos. 32 distribui tanto 64 quanto 48? Não. E 64 não? Não. Quem é o máximo que divide os dois ao mesmo tempo? 16. Desculpa. Então 16 ele vai ser para nós o máximo distribuidor possível de 64 e 48. O máximo distribuidor comum entre 64 e 48. Máximo distribuidor é bom, né? Vai dizer. Um pouquinho, chegou carga. Chegou carga para nós. Me fala aí se tu está entendendo o que eu estou falando. Conversa comigo. Senão eu me sinto carente. Tá entendendo o que eu estou falando? Aquele número que distribui os dois ao mesmo tempo. Então encontrei o máximo que distribui os dois. Sim ou não? Estão entendendo ou não? Carente. Se não fala comigo, eu me sinto carente. Oh, Deus, tô sozinho nessa. E aí, fala, tá entendendo ou não? Escreve aí pra mim, cara. Tá entendendo ou não tá entendendo? Tem pouca gente aí, o pessoal tá caindo. Só o Evandro, a Maria, o Guilherme, a Marcele. Fala aí pra mim, Marcele. Tá me ouvindo, Marcele? Eu tô travando? Sim ou não? Ô Evandro, tu tá me escutando direitinho aí, Evandro? Sim, tá. Mas eu tô preocupado ali, tem só 4 ao vivo. E tu, Maria, tá me escutando, Maria? E o Guilherme, mais ou menos, tá travando o áudio, Maria? Tá travando?
Tá travando. Tu sabe, Maria, que no diário de classe de matemática tu tem como encontrar a aula gravada. Hoje à tarde já vai estar lá no YouTube, tá, Maria? Se precisar, tá bem? Para acompanhar esse conteúdo aqui, tá? Tu tem acesso, né, Maria? Tá, beleza. Tá. Tem acesso. E o Guilherme, tá me escutando, Guilherme? Como é que tá a situação aí, Guilherme? E a Marcele? Tô escutando, só está um pouco travado. Tá travado? Tá. Tu tem acesso, Guilherme, ao diário de classe de matemática? Sim ou não? Tenho. Tá. Pega à tarde. A partir das 14h30 vai estar. Tá. Aquela tarefa que eu não consegui fazer, tarefa 2, era que eu não sabia que não aceitava essa resposta. É que deu um problema lá, mas então já dá pra fazer de novo, né? Então. Sim, a tarefa 2 já está até às 18 horas, se eu não me engano, às 18, né? Tá escrito ali no formulário, às 18 horas fecha. Tá, obrigado, senhor. Tá. Daí tu vai conseguir. E acessem ao diário de classe para ver as aulas, por exemplo. Se essa aula está travando demais, entende? Tenta acompanhar o máximo possível. E daí depois pega a aula lá no YouTube, tá? Ali no diário de classe tem um acesso à aula. Hoje à tarde, a partir das 14h30, já está na mão. Pois é, a Marcele está perguntando, só tem 3 agora. É só qual o erro? Não, o Guilherme tá ali, tá certo. São 4. Comigo 5, eu acho, né? Pois é, nossa. Eu já ia perguntar se tinha acabado a aula. Não. Porque na verdade eu acho que tem gente com problema na internet. O Arthur tava no início, agora não tá. Não sei o que aconteceu. O Dudu também tava, né? Então me acompanha aqui, ó. Então a gente já sabe como encontrar máximo divisor comum, né? É só verificar os divisores comuns de cada número. Eu posso até indicar assim, ó, que os divisores comuns de 64 e 48 eu posso escrever assim, ó, os divisores de 48, intersecção com os divisores de 64 é este conjunto aqui, ó. Os comuns são aqueles que são marcados nos dois ao mesmo tempo. O 1, o 2, o 4 é marcado ao mesmo tempo, né? O 8 distribui tanto 48 quanto 64 e o 16, tá? Esses aqui é o conjunto dos divisores comuns. Eu posso utilizar essa anotação aqui. E o máximo divisor comum entre os dois é um número. E é esse aqui, né? É o 16. O máximo divisor comum entre 48 e 64 é 16. Mas só que agora, a decomposição em fatores primos vai nos ajudar a encontrar o máximo divisor sem precisar encontrar as outras distribuições. Se eu quero saber o máximo, só o maior deles, a decomposição em fatores primos vai nos ajudar nesse sentido. Da Marcele a internet está bom, beleza, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Olha só. É mais rápido do que ficar procurando todos os divisores. A decomposição agora vai ser mais rápida do que procurar todos os divisores de um número. Os divisores comuns de um número. Se tu quer só o máximo, o maior deles. Tá? Então pensa comigo, ó o que eu falei para vocês. Em algumas situações precisamos encontrar o maior dos divisores naturais comuns entre 2 ou mais números. Vamos determinar, por exemplo, o conjunto dos divisores naturais do número 24 e do 42. O conjunto dos divisores naturais de 24 é o número, né? De 24, 1 e 24, 2 e 12, 3 e 8, 4 e 6. Tá? Os do 42,
1 e 42, 2 e 21, 3 e 14, 6 e 7. Daí aparecem todos os divisores. Note que são divisores de 24 e de 42 os números, os que são comuns, né? Os que aparecem ao mesmo tempo nas duas, no conjunto dos divisores é o 1, o 2, o 3 e o 6. E o 1 sempre vai ser divisor comum, né? O 1 sempre vai ser divisor comum. E entre esses números, o maior deles é o que a gente chama de MDC. A gente escreve então dessa forma. MDC entre 24 e 42 é o 6. 6 é o número o maior número que distribui 24 e 42 simultaneamente. 24 dá para dividir por 6, dá 4. 42 dá para dividir por 6, dá 7. É o maior número que eu consigo distribuir tanto 24 quanto 42. Tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque é o seguinte. Imagina, eu tenho um balde de 24 litros, tá? E o outro, um tanque de 24 litros e outro tanque de 42 litros. Né? Eu quero saber, eu quero distribuir tanto 24 quanto 42 em garrafas. Armazenar em garrafas, mas não pode sobrar nada. Né? Eu tenho que distribuir 24 exatamente e 42 exatamente. Só que a quantidade de litros tem que ser a maior possível para eu poder distribuir tanto 24 quanto 42. Pensa numa empresa de refrigerante, por exemplo. Sei lá, o cara consegue produzir 24, tanques de 24 e tanques de 42 litros de refrigerante, vamos pensar assim. Tá? E daí, a garrafa tem que ter quantos litros para distribuir tanto 24 quanto 42? 6 seria uma quantidade ideal, né? Porque daí vai dar a maior quantidade de litros que tu consegue distribuir tanto 24 quanto 42. Consegue esgotar as quantidades de 24 e 42 distribuindo de 6 em 6. Do tanque de 24, tu consegue, em garrafas de 6 litros, tu consegue 4 garrafas. E do tanque de 42 litros, em garrafas de 6 litros, consegue 7 garrafas. Daí tu consegue distribuir ao mesmo tempo. Tu conseguiria distribuir em garrafas de 3 também? Sim, 24 dá para distribuir por 3 e 42 dá para distribuir por 3. Só que daí o número de garrafas aumenta, né? 24 dividido por 3 dá 8, 42 dividido por 3 dá 14, né? Daí tu ia precisar de quantas garrafas de 3 litros? 8 mais 14, tu ia precisar de 22. 22, né? Dá para distribuir de 4 em 4? Sim, 24 dá para distribuir de 4 em 4. Agora 42 não dá para distribuir de 4 em 4. Então, por isso que é uma quantidade comum para as garrafas, tanto de 24 quanto para 42. O valor máximo para distribuição é de 6. Tá? O maior divisor comum de 2 ou mais números é denominado máximo divisor comum. E a gente simplifica, né, por essa sigla, MDC, máximo divisor comum. Tá? Podemos calcular o máximo divisor comum de 2 ou mais números por meio da decomposição em fatores primos. Esta é uma forma. Existe outra forma mais rápida ainda que a decomposição, tá? De fatores primos. Se tu quer só o máximo, não precisa necessariamente utilizar a decomposição em fatores primos. Entretanto, a decomposição em fatores primos te dá uma análise bem boa dos números. É uma decomposição que tu pode fazer de forma simultânea, aqui como mostra no livro. Eu gosto de fazer ela separada, tá? Mas dá para fazer simultânea também, presta atenção. Calcular um número que distribui tanto 420 quanto 700 ao máximo, tá? Distribuir 420 e 700 ao máximo.
tá? Toda vez que tu tiver então tu faz a decomposição simultânea dos dois números, ó, 420 e 700. E toda vez que tu tiver um divisor primo que seja comum para os dois, para 420 e para 700, tu marca como fator comum, certo? Por exemplo, aqui, ó, pode não estar aparecendo muito, mas o 2 é um divisor comum de 420 e de 720. 420 é divisível por 2 e 700 também é divisível por 2. Acho que eu falei 720, né? O 2 é um divisor comum tanto de 420 quanto de 700. Beleza? Então tá, ó, eu vou dividir 420 por 2, 210. 700 por 2, 350. Esse aqui é um fator primo que dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse aqui é par e esse aqui é par. Esse número 2 aqui, ó, é um fator primo que divide os dois simultaneamente. 210 dividido por 2, 105. 350 dividido por 2, 175. Tá? Agora, eu tenho que pegar, já 105 não dá por 2, 175 não dá por 2. Qual é o próximo primo? O próximo primo é o 3, certo? E eu tenho que ver se o 3 divide os dois ao mesmo tempo, ou se divide pelo menos um deles. 105 dá para dividir por 3? Sim, ó, 1 mais 0 mais 5 dá 6, dá por 3. E 175 dá para dividir por 3? 1 mais 7, 8 mais 5, 13. 13 não dá por 3. Quer dizer que esse fator 3 aqui, ó, vai dividir somente o 175. Por isso eu não vou circular o 3 aqui, ó. Porque o 2 é um divisor comum, o 2 é um divisor comum também. Mas o 3 aqui, ó, ele não vai dividir o 175. O 3 vai dividir só o 105. 105 dividido por 3, 35. 175, eu repito aqui, ó. Eu repito eu escrevo novamente. Agora, 35 e 175. 35 não dá por 3, 175 já não dá por 3, o próximo primo é 5. E o 5 divide tanto 35 quanto 175. 5 é um divisor comum dos dois. Tá? 35 dividido por 5 dá 7, 175 dividido por 5 dá 35. Ainda 5 divide pelo menos este aqui, ó. Então este 5 aqui não é divisor comum